Olá, turma, tudo bem? Nós vamos começar a trabalhar hoje, né, com fisiologia do ciclo menstrual, né, nesse pequeno vídeo, para que possa interagir com vocês, ok? Então, fisiologia do ciclo menstrual. O ciclo menstrual representa a capacidade que a mulher tem de atingir a fertilidade, caracterizada pela ovulação. A repetição das ovulações representa mensalmente a possibilidade da gravidez, caracterizada por manifestações hemorrágicas do útero, que é a menstruação, com influências hormonais dos ovários estimulados pela hipófise. Então, quais são esses hormônios que atuam no ciclo menstrual? A gente vai encontrar o hormônio FSH, que é o hormônio folículo estimulante, liberado pela hipófise. O LH, que é o luteinizante, liberado também pela hipófise. E a gente tem o estrogênio e o progesterona, que são liberados pelos ovários. Então vamos prestar atenção. Os dois hormônios liberados pela hipófise, que faz parte do ciclo menstrual, o FSH e o LH. O estrogênio e o progesterona não é liberado pela hipófise, sim pelos ovários, porque muita gente tem essa dificuldade diferencial, ok? Então, basicamente, pessoal, o ciclo menstrual começa no primeiro dia da menstruação e termina no primeiro dia da menstruação seguinte. O que é isso, professor? Justamente que é por isso que a gente chama que é um ciclo. Então, agora, nesse ciclo, acontece 3 fases. Então, do primeiro dia da menstruação até o 14º dia, num ciclo de 28 dias, que é considerado a metade, essa é a fase chamada fase proliferativa. E essa fase aqui, ó, fase ovulatória. Depois da fase ovulatória, depois da ovulação, acontece a terceira fase, que vai até o primeiro dia da menstruação seguinte, chamado de fase luteínica, por causa da involução do corpo lúteo, ok? Então, como é que acontece? A hipófise, após receber estímulos cerebrais, libera o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Esse hormônio é transportado pela corrente sanguínea até os ovários, iniciando assim o amadurecimento do folículo que contém o óvulo. Então, esse folículo primário ele vai amadurecendo a partir do momento que a hipófise vai mandando esse FSH a ele amadurecer. Justamente acontece do primeiro dia da menstruação até chegar na ovulação, ok? Então, o que acontece? Aqui são os folículos, aqui é um ovário, né? Um corte histológico da córtex ovariana. Essa região aqui, cada pontinho desse aqui, ó, é uma célula folicular, que é um folículo primário. Cada ciclo menstrual, a hipófise manda o FSH e vai amadurecer o folículo. Ele vai amadurecendo até chegar desse tamanho, ó, chamado folículo de Graafi ou folículo maduro. Certo? Quando chega o período da ovulação, aí esse óvulozinho aqui vai para perto aqui, ó, certo? Aí ele vai ser expelido para fora do ovário para adentrar na tuba uterina. Quando fica a capa restante que fica sem nada dentro, é justamente o corpo lúteo. Aí começa a fase luteínica depois da ovulatória, ok? Então, esqueminha básico aqui que eu coloquei para vocês, aqui representando o ovário e aqui representando o útero. Então, o ovário, folículo primário, recebe influência da hipófise pelo FSH e vai amadurecendo o folículo, amadurecendo o crescimento do folículo até chegar ao folículo de Graafi. Simultaneamente aqui, ó, nesse crescimento folicular, o próprio folículo libera o hormônio estrogênio, que a partir do primeiro dia, essa aqui é a fase menstrual, ó, a partir do primeiro dia já começa a mandar estrogênio para o endométrio do útero, porque o estrogênio ele vai preparar, ele vai espessar a parede do útero, né? Então ele vai crescendo, ó. Se a gente observar aqui, ó, ele vai crescendo, crescendo, isso é o endométrio do útero aqui, ó. Né? Quando ele chega num período já maduro, aí sim, a hipófise recebe influência cerebral e diz, olha, não manda mais FSH, agora manda o LH. O LH é justamente para romper esse folículo, ó, e o óvulo sair para a tuba uterina. E esse restante aqui, que é o corpo lúteo. Nesse momento aqui, o corpo lúteo começa a mandar progesterona para o útero, justamente para deixar o útero
permanecer o útero proliferado, até decidir se vai ter fecundação ou não. A partir do momento que não tem mais fecundação, não teve a fecundação, esse corpo lúteo começa a diminuir de tamanho. Aí começa a fase chamada luteínica, entenderam, pessoal? Então, observam bem que o endométrio espessado está bem vascularizado, porque ele está esperando o embrião. Tá? Como não tem a fecundação, o corpo lúteo começa a diminuir. Necessariamente, com essa diminuição, diminui o estrogênio e o progesterona. Com a diminuição do estrogênio e progesterona, o endómetrio do útero vai afinando de volta, até chegar no limite da próxima menstruação seguinte, que é do primeiro dia da menstruação seguinte. Ok, pessoal? Isso acontece, isso é o ciclo. Aí começa tudo de novo. Aí a hipófise manda a FSH, os óvulos em crescimento vai mandando estrogênio, começa tudo de novo, até aqui o folículo maduro, rompido de novo, aí o LH é que faz esse rompimento, o corpo lúteo começa a produzir progesterona, aí não tem fecundação, ele começa a evoluir, diminuir de tamanho até chegar. Esse é o chamado ciclo menstrual, ok, pessoal? Dessa forma, beleza? Pronto, aqui é para a gente entender, ó, folículo em crescimento, folículo maduro, corpo lúteo. Aqui é a expulsão. Nessa expulsão aqui é a fase ovulatória, certo? E essa aqui, ó, já é a fase luteínica, já está evoluindo. Quando ele vai diminuindo, a partir do momento que esse folículo vai crescendo, o útero vai se preparando para receber o embrião, ok? Através do estrogênio. Quando o folículo maduro é rompido, que é a influência do LH, na ovulação, o corpo lúteo começa a levar a progesterona para cá, porque o progesterona é um hormônio relaxante muscular, entendeu? Ele relaxa a musculatura do útero, ok? Aí permanece. Até o momento, se não tiver fecundação, aí ele vai evoluindo, ok, pessoal? Observação importantíssima, pessoal. Isso aqui é para a gente ficar ligado. A ovulação ocorre aproximadamente entre 10 a 12 horas após o pico do LH. Então, o pico do LH é 10 a 12 horas após o pico do LH. No início, no ciclo regular, o período de tempo a partir do pico do LH até a menstruação seguinte é de aproximadamente 14 dias. Que representa a fase luteínica. Então é o seguinte, quando a gente está falando de um ciclo de 28 dias, é 14 dias, entende? Tem gente que confere errado, fazer a tabelinha errada. Tem gente que confere o seguinte, 14 dias do primeiro dia da menstruação até o 14º dia para frente. Não, não é assim. Porque, por exemplo, se olha o que acontece aqui, ó. Apesar de em um ciclo de 28 dias a ovulação ocorrer aproximadamente a metade do ciclo, nas mulheres que têm ciclo regular, não importa a sua duração. O dia da ovulação pode ser calculado como sendo 14 dias antes do início da menstruação seguinte. Ou então N-1, quer dizer, se o ciclo for de 30 em 30 dias, eu vou pegar 30 dias, que é o número do ciclo, menos 14. 30 menos 14 dá 16. Aí sim, eu posso conferir do primeiro dia da menstruação 16 dias, que vai dar certinho o período fértil da mulher, ok? Aí eu fiz um esqueminha aqui para a gente entender, ó, primeiro dia do ciclo menstrual, aí a córtex cerebral estimula a hipófise vai produzir FSH, o FSH vai amadurecer o folículo. Liberação de estrogênio pelo folículo, né? Conforme a maturação, depois que ele vai amadurecendo. Proliferação das células do endométrio, espessamento do endométrio. Aí acontece, quando o endométrio estiver bem pronto, aí acontece a liberação de LH pela hipófise após o estímulo da córtex cerebral. Aí o que vai acontecer? Rompimento do folículo de Graafi, com a expulsão do óvulo. Formação do corpo lúteo, né? Depois que sai, forma o corpo lúteo. Esse corpo lúteo vai liberar a progesterona pelo corpo lúteo para manter o útero proliferado, manter o útero espesso, né? Manutenção do endométrio, viu? Proliferando proliferando. E a espera do óvulo
supostamente fecundado. Então, fase folicular, ou o que acontece, algumas características. Fase proliferativa ou folicular começa no primeiro dia do ciclo, estendendo-se até a ovulação. Qual é a característica dessa fase? Proliferação do endométrio, que a gente já vem comentando, né, pelo estrogênio, desenvolvimento do folículo pela ação do FSH, secreção do estrogênio. Na fase ovulatória, ocorre entre 12º ao 16º dia, sabendo que na metade aqui tem o 14º dia, justamente no ciclo de 28 dias. O dia D é o 14º dia. Esse dia é 99% de chance de engravidar. Então, do 14º dia, a gente pega 3 dias antes e 3 dias depois, que é o período ovulatório, aproximadamente uma semana de ovulação. Então, cada período desse tem uma porcentagem de engravidar, 60%, 70%, até chegar ao 14º dia, 99%. Dias antes da menstruação, num curto período de tempo. Então, qual é a característica da fase ovulatória? Secreção do LH, que vai romper o folículo, rompimento do folículo e expulsão do óvulo. Pronto, olha a expulsão do óvulo aí, é interessante, ó. Essa imagem aqui, ó, o óvulozinho aqui saindo, ó. Esse óvulozinho aqui, ó, vai lá para a tuba uterina se encontrar com o espermatozoide. Se não tiver espermatozoide, ele vai degenerar e vai voltar à menstruação de novo. Ok, pessoal? Tudo bom? Pronto. É aqui que está acontecendo, ó. O óvulozinho sai, ó, e vai se encontrar com o espermatozoide. Se tiver espermatozoide, vai acontecer a gravidez pela fecundação. Aqui é o 14º dia aproximadamente, o espermatozoide vem, o óvulo já está lá na tuba uterina. Lembrando que a fecundação só acontece na tuba uterina. Ok, pessoal? Fase secretora ou luteínica começa da ovulação, estendendo-se até o primeiro dia da menstruação seguinte. Justamente essa é a fase que o hormônio vai decrescendo, né? Vai diminuindo. Olha lá, ó. Características: formação do corpo lúteo, né? Secreção de grande quantidade de progesterona pelo corpo lúteo, e depois vai se degenerando esse corpo lúteo e vai diminuindo essa progesterona. Ok, pessoal? Aí, a gravidez. Se tudo isso não acontecer, esse ciclo não acontecer, foi interrompido por um espermatozoide, por exemplo, por uma relação sexual, e acontecer a gravidez, o que vai acontecer é isso. Aqui a gente vai ficar por aqui, pessoal. Eu espero ter contribuído, né, pelo aprendizado de vocês. E essa aula está na íntegra no sistema do Jacad. Ok, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima.